Bom dia, sétimo ano! Vamos então começar mais uma aula de geografia. Acompanhando aí, nós vamos iniciar hoje a unidade 6, certo? Vamos falar um pouquinho nessa unidade sobre a região Centro-Sul. Então, aquela parte do Brasil, né, do centro do Brasil para baixo, certo? Que está aí a maior economia do Brasil, a região Centro-Sul. Capítulo 18, então, nós vamos ver hoje um pouquinho da localização, né, onde fica essa região centro-sul do Brasil, a ocupação, toda essa história de ocupação, os primeiros povos e como foi povoada, certo? Bom, a localização, então, dela, a gente vai ver no mapa daqui a pouquinho, tá? No próximo slide. Quais são os estados que ocupam, né, essa região centro-sul? Então, ela é formada por Rio Grande do Sul. Prestem atenção que tem uma atividade que vai perguntar isso lá no final. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás. Uma grande parte de Minas Gerais também e uma parte dos estados do Mato Grosso e Tocantins, certo? Então, são vários estados do Brasil que compõem, então, a região Centro-Sul, certo? É muito importante também a gente saber que é nessa região Centro-Sul que é localizado o Distrito Federal, então Brasília, a capital do país, certo? Bom, aqui, né, o mapa do Brasil e essa região toda que está em verde é o complexo regional Centro-Sul, certo? É a região brasileira com maior dinamismo econômico e socioespacial, né? Uma das é a melhor região do Brasil, então, para se viver, né, socialmente, economicamente. Tá? Então, como eu sempre digo em quase todas as aulas, que quando a gente não consegue observar tantos desastres sociais, é porque a gente mora, então, na melhor região do país, tá? Quem mora em outras regiões consegue observar, então, como é sofrido, né, viver no Brasil, aí, dependendo do lugar, tá bom? Aqui, então, nessa região Centro-Sul, tem a maior concentração populacional do Brasil, quer dizer, a maioria das pessoas vivem nessa localidade, é a região mais urbanizada e industrializada, né, com maior redes de transporte, maior consumo de energia e atividade agropecuária com modernização, tá? Então, a gente vai vendo que essa região é muito mais acessível a muito mais coisas do que região norte e nordeste, tá? Bom, a gente vai ver então um pouquinho dessa história, né? A história da ocupação e o povoamento da região Centro-Sul, tá? A gente sabe que a gente já estudou em história que a primeira região ocupada no Brasil pelos portugueses foi a região Nordeste e lá teve então os engenhos, a cana-de-açúcar, né? A gente começa todo aquele processo de escravidão, foi tudo no Nordeste, tá? Essa região Centro-Sul, ela não tinha ainda sido colonizada, povoada, né, por europeus. Mas existe aqui muitos indígenas, né? Como a gente sabe, o Brasil todo era ocupado por indígenas de várias etnias e que, infelizmente, também, quando o europeu vai adentrando para esses territórios, eles também vão sendo dizimados, né? Infelizmente. Ainda tem alguns indígenas que vivem nessa região, mas a gente sabe que é muito pouco, tá? Bom, e conforme os engenhos de açúcar vão se enfraquecendo, né? O que vai acontecer no Brasil? Eles vão encontrar o ouro. E qual região que eles encontram o ouro? Minas Gerais, né? Então, a região de Minas Gerais começa a ser o próximo foco econômico, né, no Brasil aí desde o seu início. Então, inicia-se no Nordeste, mas quando acha o ouro, o foco já vem para Minas. Então, a gente vai percebendo que já vai descendo, chegando próximo à região Centro-Sul, tá? E graças, né, à exploração das Minas Gerais,
essa região de Minas e próximo já ali a São Paulo, vai começar a desenvolver cidades ali, os primeiros vilarejos, as cidades vão se desenvolvendo, e para as pessoas que trabalham na mina, precisa ter um lugar para ficar, precisa ter comida, né? Precisa se sustentar, então começa ali as plantações de diversas coisas e produções para o sustento dessas pessoas que estão ali e que vai desenvolvendo tudo isso, tá? Acontece também mais a região sul um pouco, vai descendo, eles já começam a criação de gado. E isso também vai ajudar muito a economia do Brasil nessa época, a criação de gado, principalmente aí então na região centro-sul que vai acontecendo tudo isso. Então, devido à mineração, vai começar o desenvolvimento, o povoamento na região centro-sul, tá? Então, com a mineração, depois com a plantação de outros produtos, né? E com a criação também, tá? Aqui nessa imagem, né, do mapa, a gente observa como vai se desenvolvendo, né, a criação de gado nessas regiões aí, já no século XVIII. Tá? Então, tudo que está em laranja é criação de gado, tá vendo? Ó, centro-sul já, né, gente? Tá bom? E o ouro aqui na região das Minas, que eu falei para vocês, né? Aqui também na região do centro-sul ainda, Goiás, tá? Que vai encontrar também ouro, certo? Depois, né, da mineração, conforme as jazidas vão se esgotando, né, o ouro vai acabando, diminui muito, e aí então eles têm que encontrar uma outra forma para desenvolver a economia, tá? Então, para substituir parte né, da economia que já não tinha mais com o ouro. Então, o que vai se destacar nessa região? Começando aqui com o Rio de Janeiro, Espírito Santo, depois adentrando São Paulo, que é a região centro-sul, a plantação do café, tá? Então, as grandes fazendas de café, que agora vai ser o próximo passo e força na economia do Brasil, tá? Então, o café passa a ser o principal produto de exportação, tá? E vai alterando ao mesmo tempo esse espaço econômico que antes, então, era aqui no Nordeste, desce então para essa região do ouro, né? Algumas regiões aí do gado. Com o café, passa-se para essa região do Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então a gente vai vendo que vai descendo a economia do Brasil e que vai acabar se estacionando nessa região, porque por causa do café é que se inicia o processo de industrialização e maior urbanização dentro do Brasil, tá? Então o dinheiro do café que vai ser investido na urbanização. Então por isso que essa região vai ser privilegiada na questão da urbanização e a industrialização depois. As primeiras indústrias ficam aqui e vai desenvolvendo o centro industrial. As plantações de café, então, elas eram mantidas, né? Os trabalhadores ali eram todos de mão de obra escrava, né? Vem aí milhares, né, de africanos para trabalhar, sendo escravos, então vem muitos africanos, a escravidão se mantém por muito tempo aí por causa então dessas fazendas de café, tá? Então vem africanos escravos primeiro para os engenhos, depois vem para a mineração e depois vem também para as fazendas de café. Mais tarde, né, conforme vai diminuindo a escravidão, conforme vai ficando proibida, né, a venda de escravos, vai diminuindo a questão da escravidão, o Brasil passa a investir então na mão de obra trabalhadora, só que os brasileiros, né, descendentes de portugueses, os brancos, enfim, eles não aceitam pagar salário para alguém que era escravo. Então eles tinham um preconceito muito grande, né, que o negro ou era escravo ou ele não servia para nada. Infelizmente, era mais ou menos assim que era visto. Claro que tem exceções, né, gente? Sempre tem aquele que luta pelo bem maior. Mas a maioria, né, principalmente esses fazendeiros mais ricos, eles preferiam, já que ia pagar,
pagar salário para um branco. Então, começa a estimular a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Tá? Então, nesse cenário aí da fazenda de café e de investir, então, em indústria, em né, trabalho assalariado e também para povoar as regiões mais ao sul, né, e mais aqui no interior do país. Tá bom? Aqui nesse mapa a gente ainda vê a etapa, né, da expansão cafeeira, como eu mostrei para vocês já no outro mapa. Começa no Rio de Janeiro, vai expandindo o Espírito Santo e adentrando São Paulo, tá? E aqui também no norte do Paraná. Então, toda essa região eram as fazendas de café, certo? E por causa das fazendas de café, de levar o café até os portos, então constrói-se as ferrovias, que a gente viu na aula passada, a gente viu que as ferrovias principalmente era nessa região, né? E o processo então de industrialização que vai acontecendo com o lucro do café, tá? Então o mundo todo está desenvolvendo, está industrializando e o Brasil começa esses investimentos também. Bom, vou descer aqui. Bom, na segunda metade do século XIX, então, né, segunda metade de 1800, 1850, essa média aí, tá bom? Então começa a estimular os imigrantes europeus para cá, como eu falei para vocês. E estimula-se a vinda principalmente de alemães, italianos, poloneses, russos, ucranianos, que vêm povoar o sul do Brasil, tá? Então esses povos principalmente, né, alemães e italianos, que vêm povoar o sul, tá? E aí eles vão para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E eles vão comprar propriedades, grandes propriedades. Então vem para cá um povo que já tem um pouco de dinheiro e vem investir no Brasil, comprar muitas terras, né, para plantar e desenvolver o país e ganhar dinheiro também, né? Ter uma vida melhor. E começa então esse incentivo e vem muitos para cá, tá? Ex-escravo, trabalhadores rurais, as fazendas, eles não tinham condição de comprar terras, eles eram muito pobres e acabam ficando sempre de lado nas periferias até hoje, né, gente? Então, quem tem dinheiro, tem posse, tem bens, quem não tem, quem vive de salário ou quem nem tem salário, como os escravos, ficavam à mercê aí da sociedade. Também vão estimular, né, trabalhadores, né, vindos de fora para povoar, tá, também o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, tá, com o objetivo de expandir mesmo as fronteiras do país e aumentar território, tá? Então ainda a gente está num processo de delimitar território, povoar para garantir o espaço, né? Impulsionando aí mais para o interior do país. Então a gente vê que essa questão de povoar o interior, o sul do país, é ainda recente. Né? Há pouco tempo isso ainda estava acontecendo. Então, tem regiões do Brasil que ainda são pouco povoadas. Né? Quanto mais para o interior, menos povoado. E aí, então, nesse interior que a gente está falando, do Brasil, da região centro-sul, vai se construir Brasília, né, que é a capital. E é o presidente que a gente comentou lá passado, o presidente que investiu na urbanização, na modernização do Brasil, construindo as rodovias, né? E ele também fez o projeto aí de construção da cidade de Brasília, tá? Então ele escolhe essa região de Goiás justamente para levar a população para esse lugar, para povoar com mais facilidade esse local, tá? Então, para ter domínio aí em mais regiões do país, certo? Ao redor, então, de Brasília, tem vários núcleos urbanos que compõem, então, um conjunto aí, o Distrito Federal, certo? Lá, então, hoje é um maior centro econômico, então, do país, financeiro, administrativo,
tá? E de funcionalismo público. Tá ali, então, no Distrito Federal, na região de Goiás, que, enfim, foi povoado mais recentemente, tá? Então é isso. A gente viu um pouquinho aí de como foi povoado e como se formou essa região centro-sul. Vocês vão fazer a atividade para mim, então, da página 191, questão 1, questão 3 e questão 5. Beleza? Então é isso, gente. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.